Olá pessoal, então vamos voltando aqui, continuando nosso resumo do nosso sistema esquelético, nossa disciplina de ciclo humano vital. E nós paramos aqui na parte dos ossos dos membros superiores e inferiores. Falamos um pouquinho sobre os ossos da cabeça, né? Frontal, parietal, occipital. Formando o aparelho auditivo, nós falamos um pouquinho sobre o temporal, né? O osso temporal, juntamente com o esfenoide e etimoide, tá bom? Depois nós falamos um pouquinho sobre os ossos da face, que inclui o osso lacrimal, né, na parte interna. Nós temos o osso nasal, que vai dar origem aí ao formação do nosso nariz, né? O vômer, dá origem aí à divisão das nossas narinas, juntamente com o zigomático, esse ossinho que é palpável, aqui próximo à nossa bochecha, maxila, mandíbula, e na parte mais interna nós temos as conchas nasais inferiores e os ossos palatinos. Ainda no aparelho auditivo, ainda tem seis ossozinhos que são internos, né? 3 de cada lado, que é a bigorna, o martelo e o estribo, que é considerado o osso menor do corpo humano. Descendo aqui, né, na nossa traqueia, nós temos um ossozinho que é envolvido por músculo, que é o ocioide, né? Também já falamos sobre ele na aula passada. Então vamos passar aqui para os ossos dos membros superiores. Então, os nossos membros superiores eles são divididos em 3 partes: braço, antebraço e mãos. No osso da mão, ou do braço, que é essa primeira divisão, né, dos membros superiores, nós temos o húmero. Bom, o húmero vai se articular com a cavidade glenoide da nossa escápula, tá bom? Depois, passando aqui para os ossos do antebraço, nós temos rádio e una. São 2 ossos que vão se articular com o húmero, fazer a articulação cubital. O rádio é um ossozinho que fica do lado do nosso polegar e a una sempre do lado do nosso osso medir, tá bom? Então, voltando aqui, nós temos húmero, osso do braço, osso do antebraço, nós vamos ter rádio e una, tá? Passando para os ossos das mãos, nós chamamos de carpos, nós vamos dividir ela em 2 fileiras, uma fileira proximal e uma fileira distal. O que é a fileira proximal? Aqueles ossos que ficam cada vez mais próximos da linha média do nosso corpo. Bom, então na primeira fileira, vocês estão tendo uma vista aí, né, olhando essa mão esquerda, tá bom? Então, olha só, nós temos 2 fileiras aqui nos ossos do carpo. Então nós temos escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Bom, vamos lá mais uma vez. Olhando aqui para a minha mão direita, nós temos na primeira fileira dos ossos do carpo, escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. São ossos aí que compõem a primeira fileirazinha dos ossos do carpo. Na segunda fileira, que é a fileira distal, é aquela fileira mais distante dos ossos da linha média do nosso corpo, nós temos aí trapézio, trapezoide, piramidal, aliás, captato e amato. Vou repetir, né, porque acabei trocando, tá bom? Então, novamente, trapézio, trapezoide, captato e amato, tá bom? Então, novamente, nós temos aqui fileira proximal, escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme, trapézio, trapezoide, captato e amato. São os ossos da fileira distal do carpus. Esses ossozinhos maiores aqui, ó, nós chamamos eles de metacarpos. Então nós temos primeiro metacarpo, segundo metacarpo, terceiro metacarpo, quinto metacarpo e sexto metacarpo. São esses ossozinhos que estão aqui: primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpo. Bom? E aí, para finalizar, nós temos as falanges.
Nos ossos do nosso polegar, nós só vamos ter duas falanges, uma proximal e uma falange distal. Se você olhar bem para a mão de vocês vão perceber umas incisões. Toda vez que você articular, uns riscos que existem na mão, que é de articulação. No osso do polegar nós só temos uma no meio. Por quê? Porque nós só temos uma falange proximal e uma falange distal. Então, olha, aqui no esqueleto, eu mostro para vocês, falange proximal e falange distal. Nós não temos a falange média, aquela que fica no meio entre falange proximal e distal. Na segunda falange nós temos uma falange proximal, uma falange média e uma falange distal. Na terceira falange, esse osso do dedinho no meio, costumamos dar dedo, nós temos uma falange proximal também, uma média e uma distal. Quarta falange, uma proximal, uma média, uma distal. E quinta falange, uma proximal, uma média e uma distal. Pegando minha mão aqui, nós temos primeira falange, proximal, distal. Olhando aqui para esse membro esquerdo, nós temos primeira falange, do polegar, uma proximal e uma distal. Segunda falange, do meu membro esquerdo, nós temos uma falange proximal, uma média e uma distal. Nós temos duas incisões aqui, para representar essas três falanges. E assim, posteriormente. Terceira falange, nós sempre vamos ter uma proximal, uma média e uma falange distal. Tá bom? Nos ossos dos membros inferiores, pessoal, nós temos aqui também dividido ele em três partes, tá bom? Essas três partes é dividido em coxa, perna e pés. O osso da coxa ele tem aí dois ossinhos, que é o fêmur e a patela. A patela ela se articula aí, ela é envolvida, presa aos epicôndios, os côndios do nosso fêmur. Então o fêmur é o maior osso do corpo humano, é o osso da nossa coxa, e ali temos a patela. Tá bom? A patela ela é responsável por impedir aí que o fêmur, juntamente com o tíbia e fíbula, ela faça essa articulação aqui, tá? Então, nós temos aqui a patela, que fica aqui no meio, que é também dada como a bolacha do nosso joelho. E aí depois nós temos aqui os ossos da nossa perna, nós temos tíbia. A tíbia ela vai ficar medial, dentro da linha média do nosso corpo, e fíbula. E por fim nós temos aqui os ossos do pé. Nós temos aqui talos, é o ossozinho que fica por dentro, na linha média. Calcâneo, calcâneo fica lateral, sempre para fora do corpo. Aí nós temos aqui navicular e também nós temos o osso cuboide. Navicular é o ossozinho que fica dentro e o cuboide sempre fica lateral. E por fim nós temos os três cuneiformes, um médio, um intermédio e um lateral. Vamos recapitular. Osso da coxa nós temos fêmur, patela. Osso da perna nós temos tíbia, é o osso mais grosso e maior, e a fíbula que fica lateral. Na perna nós temos aqui, a perna esquerda, talos e calcâneo, navicular, cuboide e os três cuneiformes. Como nos ossos das mãos, nós também, nos ossos da mão, como eles são chamados de carpos, Os ossos dos pés, eles são chamados de metatarsos. Então nós temos aqui, no hálux, que é o dedão do nosso pé, no início nós temos primeiro metatarso, segundo metatarso, terceiro metatarso, quarto e o quinto metatarso. Cada um também possui falanges proximais, média e distal, com exceção do nosso hálux, que só vai ter, como também o nosso polegar, só vai ter uma falange proximal e uma falange distal, tá bom? Então, na primeira falange, que é o nosso hálux, nós temos uma proximal e uma distal. Na segunda, na terceira, quarta e quinta falange nos nossos pés, nós vamos ter falange proximal, uma média
e uma falange distal. E aqui nós fechamos essa nossa parte dos ossos dos membros superiores e ossos dos membros inferiores. Então até o próximo vídeo.